Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil definidos. América Mineiro e Inter, com jogo de ida no Independência e jogo de volta no Beira-Rio. Sport São Paulo, com jogo de ida em Pernambuco. Não dá ainda para cravar se na ilha, se na arena. E jogo de volta no Morumbi. Atlético Paranaense e Botafogo, ida na Arena da Baixada, volta no Newton Santos. Fluminense e Flamengo, os dois jogos no Maracanã, sendo o segundo comando de campo do Flamengo. Santos e Bahia, ida na Vila Belmiro, volta na Fonte Nova. Palmeiras e Fortaleza, tá? Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Castelão. Atlético Mineiro e Corinthians, primeiro jogo em Minas, segundo jogo em Itaquera. E por fim, Grêmio e Cruzeiro, Porto Alegre na ida, Belo Horizonte na volta. Esses foram os 8 confrontos definidos para a quarta fase, as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que não existe chaveamento ainda, tá? Quando terminar essa fase, nós veremos outro sorteio para definir as quartas de final. E aí sim, nesse outro sorteio, a gente já vai ter todo o chaveamento até o fim da competição. Antes das bolinhas serem retiradas, Cássio, coloca no silencioso, por favor, por causa da obra aí, enquanto não tiver. Antes das bolinhas serem retiradas, nós fizemos um prognóstico e definimos a ordem de preferência de adversários para os 3 clubes do Nordeste. Considerando o nosso próprio prognóstico, o Bahia foi o clube que teve melhor sorte na tarde dessa terça-feira, porque o Bahia pegou um dos clubes que nós citamos como bloco de preferência. Foi construído o bloco de preferência do Bahia com Sport, América Mineiro, Cruzeiro e Santos. Esses 4 times formavam o bloco de preferência do Bahia. Então, Pedro, em um universo de 15 possibilidades, 4 eram tratadas como muito positivas. O Bahia consegue um dos 4. Queria tua avaliação de ter o Santos como adversário. O Bahia vem tendo uma campanha aberta na Copa do Brasil, né? Teve adversários bem ganháveis, onde o favoritismo era muito claro até aqui, e era natural que fosse, porque o ranking do Bahia permite isso. E agora, no pote aberto, o Bahia tem um adversário bem do porte, né, que todos queriam para esse momento. Temos um Bahia em evolução, temos um Santos também, né, tentando corrigir seus problemas. Queria tua perspectiva para o jogo, ou melhor, tua perspectiva para o confronto, tendo a volta com a torcida da Fonte Nova. Primeiro ponto, Fred. Eu acho que o Santos ele gosta mais do sorteio do que o Bahia. Eu acho que é mais vantagem para o Santos pegar o Bahia do que o Bahia pegar o Santos, embora não dê para reclamar, né? Do ponto de vista do Bahia, a gente colocou o Santos como um adversário acessível. E foi muito bom para o Bahia, porque o Bahia ainda vive um momento de muitos ajustes, né? O Bahia vem evoluindo enquanto equipe, está longe de ser um time pronto para o decorrer da temporada. Lógico que o jogo de ontem serviu para aumentar o grau de confiança da torcida do time. Prova disso que no domingo, certamente, a Fonte Nova terá mais de 40 mil pessoas contra o Curitiba. Um horário bom, um horário que facilita ter um estádio cheio. E o confronto agrada. Mas está longe de dizer que é fácil, né? Eu não consigo colocar o Bahia como favorito de forma alguma para esse confronto. É um time acessível, o sorteio é bom, mas os ajustes, o momento pelo qual o Bahia ainda passa, e não dá para dizer que tá tudo superado, o momento não permite dizer que será um confronto fácil
Assim como nós dizíamos que não haveria nenhum confronto fácil antes mesmo do sorteio, né? Mas, de forma geral, acho que dá para o Bahia passar. O Bahia parou nas oitavas nas últimas 2 edições da Copa do Brasil. A grande barreira do Bahia na Copa do Brasil é as quartas, né? As quartas de final é o momento em que o Bahia nunca passou. Oitavas de final, o Bahia tem um retrospecto um pouquinho melhor. E acho que dessa vez, se você for pegar os últimos 2 anos, o Bahia foi eliminado nas oitavas, mas eu acho que dessa vez o adversário é o mais acessível dos 3. Então, no geral, eu acho que o balanço é bem positivo no sorteio do Bahia. Como foram os últimos 2 confrontos das oitavas que o Bahia parou? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E Então você considera 2023 o Santos como o melhor confronto desses 3, né? não tenho dúvida quanto a isso. É o melhor sorteio dessas últimas três edições de Copa do Brasil. Aliás, o Bahia vendendo sorte, né? Nessa Copa do Brasil, acho que no geral o Bahia O caminho é bem aberto até aqui. O Bahia chegou teve bons sorteios, né? Podia ter enfrentado adversários piores do que o Volta Redonda. Não está sendo ruim em termos de sorteio para o Bahia. Minhoca, a tua visão do tamanho que ficou para o Bahia o Santos, né? Também esteve nas listas quando você montou do Fortaleza, do Sport, era um adversário do bloco ideal, né? Então é óbvio que o sorteio é positivo, não tem como ser diferente, né? Sim, não, eu vejo que o Bahia, o Pedro até mencionou, né? O Santos também gostou de enfrentar o Bahia. E nesse duelo, né, como a gente até chegou a citar aqui, né, que vai ser a terceira vez que vão se encontrar na Copa do Brasil, vai depender muito de como o Bahia, né, vai crescer ao longo, né? A gente falou aqui, o próximo jogo do Bahia é contra o Curitiba, e isso pode ser mais um passo de confiança no trabalho de Paiva, no time que ele está, né, tentando evoluir. Então eu vejo um confronto muito bom para o Bahia. Assim, tinha adversários melhores, mas ficou de bom tamanho. Vejo uma boa possibilidade para o Bahia chegar nas quartas de final. Tá no mudo, Fred. Concordo. Eu só aproveitando que o Fred está no mudo, concordo com Era justamente isso a pergunta. Concordo. Tava no primeiro pelotão. A gente colocou aqui no primeiro pelotão. Não tem como colocar algo diferente. Tinha cenários muito piores para o Bahia. Foi um bom sorteio. E na hora que a gente estava falando, a primeira bolinha do Nordestino foi do Sport. A gente já estava saindo, já tinha saído do Fla-Flu. Deixa eu ver aqui, foi logo depois. Já tinha saído do Fla-Flu. Começou a dar uma clareada no sorteio justamente da chave anterior, quando saiu Flamengo e Fluminense, ou seja, 2 times do que a gente considerava o primeiro pelotão. A gente tinha colocado lá 3 ou 4 times, né? Flamengo, Fluminense, Palmeiras e ou Atlético Mineiro. Ficou aqui a discussão se seria um 4º time, mas na hora que teve o Fla-Flu já deu uma clareada para o Bahia, e na hora que veio o sorteio foi um sorteio acessível. Veja só, todos os compromissos, assim, considerando que são 15 times da Série A e um da B, sendo ele da B um dos favoritos, o principal, talvez o maior favorito da B, ou um dos 2 maiores favoritos ao lado do Ceará. Seriam confrontos complicados, mas para o Bahia não tem como dizer que foi horrível. Porra, assim, esse Santos especificamente, esse Santos não é o Santos, pelo amor de Deus. Até porque se fosse o Santos, seria um dos 2, 3 maiores clubes dos que estão aí. Mas esse Santos especificamente, ele oferece ao Bahia uma condição. Mas o Santos certamente também gostou do sorteio, tá? Até porque na hora que a gente avaliou os outros times, o Bahia estava no pelotão de Sport e de Fortaleza também. Então, não estava, obviamente, do Bahia. Mas, assim como para o Bahia foi um bom sorteio, para o Santos também foi um ótimo sorteio. Não, sem dúvida. Um pouco do que a gente falou no domingo. Nesse sorteio, os 2 acho que vão passar. Os dois se veem com ótimas condições de passar. Esse, sem dúvida alguma, é um sorteio bom para os 2 lados da moeda, tá? Percentual de favoritismo, né? Partindo do 0 para Santos e Bahia. Pedro. Cara, eu falei, né, que eu não acho que o Bahia seja favorito. Mas também não acho que o Santos seja muito favorito diante do Bahia, não. Eu iria aí de 52 a 48, 53 a 47, algo assim. É por aí. O meu voto seria por aí também. Pro Santos, né, Pedro? Pro Santos. Pro Santos. Minhoca, tua escala. Cara, esse aí é muito parecido mesmo. É muito parecido, Talvez eu coloque também uns 51, 49 Santos.
Muito parecido. Minha linha é por aí. Eu vou amarrar por aí. Porque... Não. 51-49 Bahia. 51-49 Bahia. Eu estou, inclusive, colocando nesse momento os pitacos no blog. Eu coloquei, justamente nessa lógica, coloquei o Bahia. 51-49 Bahia. Tá. A minha linha é a mais próxima de Pedro e Minhoca. Eu fico ali com 51, 52, né? Essa margem aí, mínima, pró Santos, tá? Seguindo a nossa ordem de preferência, o Sport teve um adversário do segundo bloco. Segundo bloco que a gente tinha listado Botafogo, que a gente tinha listado São Paulo, que a gente tinha listado Corinthians e que a gente tinha listado Inter. E houve até um debate se o primeiro time desse bloco era o São Paulo ou o Botafogo. Tivemos visões diferentes, ou seja, no universo de 15 possibilidades, para a visão de Cássio, por exemplo, o Sport pegou a quinta melhor. Né? Pegou um adversário que nesse momento... Mas não suficiente para ser favorito. Que nesse momento joga mal, um adversário que tem um futebol terrível, né? Talvez até pior do que o de alguns times do primeiro bloco, porém tem um peso de camisa considerável, não na Copa do Brasil, mas nas outras competições. O São Paulo tem um certo problema, né, com a Copa do Brasil. E vem com o Dorival Júnior. Para tentar reconstruir a equipe. Como eu falei, a gente tem 15 dias para o primeiro jogo, 30 dias para o segundo jogo. Cássio, de que tamanho ficou o São Paulo para o Sport? Né? É um time que o Sport tem problemas para vencer fora de casa. O histórico do Sport contra o São Paulo fora de casa, eu acho que são 2 empates e 20 derrotas, se não me engano. Estou falando de cabeça, mas é por aí. É um histórico muito sofrido para o Sport fora de casa. E o confronto será definido no Morumbi. Tá? O Sport tem uma força maior quando define em casa. Foi assim que o Sport ganhou a Copa do Brasil, né? A única classificação fora de casa foi contra o Vasco na semifinal. A Copa do Brasil foi perdendo o jogo por 2-0. Não, de forma até traumática, porque o segundo gol saiu aos 44 do segundo tempo aí. Isso. Então, de que tamanho fica o São Paulo, Cássio? Veja só. Você fez um bom resumo do que eu acho. O sorteio foi bom para o Sport, mas não suficiente para que o Sport seja favorito nesse confronto, tá? Haveria pouquíssimas portas para que olhasse e colocasse um percentual acima de 50%. Eu acho talvez o América Mineiro, talvez fosse a situação, pelo momento que o América Mineiro vive nessa largada no Campeonato Brasileiro e pela atmosfera fora de casa. E até pelo histórico recente de Sport América. Mas nesse caso, o Sport São Paulo, como você falou, eu enxergava das 15 opções a quinta melhor, mas não é suficiente para ganhar. E o desempenho fora de casa do Sport contra o São Paulo é cruel. Já levantei aqui, atualizando. São 22 jogos. Fora de casa, lembrando, 3 jogos só em São Paulo. Desconsiderando o que eu tinha falado quando a gente estava na hora do sorteio, os jogos que tiveram João Pessoa e Maceió. Não foram no Recife, né? Mas também foram em campo neutro. Os jogos comando do São Paulo, jogos em São Paulo, foram 20 partidas, nenhuma vitória do Sport, 2 empates e 20 derrotas. Pelo menos assim, sendo bem claro, os 2 empates foram nos últimos 10 anos, tá? Porque o Sport passou 30 anos sem nem pontuar. Começou a aparecer o empate, acho que o primeiro empate foi em 2016. Lembra? Foi até o dia do carro do Street Fighter, lembra? Já tinha Dia do carro do Street Fighter. 0-0. Que ficou até o meme que o carro terminou inteiro. A galera colocou o carro do Street Fighter, não quebrou. Então tem um pouco disso. Veja só. Nesse confronto, a gente estava avaliando, ainda durante o sorteio, para quem está vendo o podcast, isso não está nessa gravação. Mas porque antes do jogo, a gente disse que São Paulo Sport era a fase do carro do Street Fighter, né? Que só entra para bater e outro só entra para apanhar. Mas o que eu vou lembrar, na verdade, do sorteio, Fred, era sobre o sorteio do Flamengo. Para quem não estava aqui no podcast, não estava durante o sorteio, que alguns jogos tinham um perfil de talvez não ser na ilha, por uma questão econômica, de fazer dinheiro, pela dificuldade de avançar. Nesse caso do São Paulo, eu acho que tem jogo. O São Paulo é favorito, mas tem jogo. E como o primeiro é na Ilha do Retiro, esse é o tipo de jogo que será na Ilha do Retiro. Esse jogo não é para fazer caixa. Esse jogo é para tentar fazer um resultado que sustente alguma possibilidade de ganhar num cenário completamente adverso na história do esporte, que é o esporte diante do Morumbi. Porque, repito, também que eu tinha falado, mas não está nesse podcast, o São Paulo é o único time dos grandes clubes do Brasil que o esporte nunca ganhou como visitante.
o velho G12, certo? O velho G12. Ele já ganhou de todos os outros times, só nunca ganhou de São Paulo. E se tiver um recente ainda, nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, mas já ganhou do Corinthians no Morumbi, já ganhou do Corinthians no Pacaembu, já ganhou do Corinthians como visitante pelo Campeonato Brasileiro, os jogos oficiais, já ganhou em São Paulo. Só não ganhou no novo estádio dele. Mas assim, como visitante do esporte, seja em qualquer estádio, nunca ganhou de São Paulo. E aí conta qualquer estádio. É um caso único. Então não dá para ignorar que isso não vai fazer diferença. Porém, há uma possibilidade de ter alguma vantagem, como o Fred falou. Lá, dando só um exemplo, já tem 15 anos, né? Sempre é um exemplo que vai ficando cada vez muito mais distante. Mas o Sport tem uma ótima vantagem e ainda tinha um gol qualificado. Tinha um gol qualificado, o Sport fez 2-0 no Vasco, levou uma ótima vantagem. Mas tomou 2-0 na volta. E aí conseguiu passar nos pênaltis, num cenário completamente hostil em São Januário, como foi naquele dia. Embora em São Januário o Sport tenha vitória, seja com o Bahia. O Bahia, eu vi a estatística de Pedro ontem, que o São Januário é o estádio que o Bahia mais ganhou fora da Bahia. Já são 8 vitórias, né, Pedro? Em brasileiros. E o Vasco, o adversário que o Bahia mais isso. E não sei se é o primeiro lugar, mas é um dos primeiros lugares também para o Sport. O Sport tem várias vitórias. Agora, o curioso é que o Vasco também tem muitas vitórias na Ilha do Retiro. Aí fica trocando. O Sport tem bons resultados lá e o Vasco faz aqui. Mas no caso do São Paulo, simplesmente não acontece. Ainda não. Cássio, no chat, muita gente resgata o histórico recente do São Paulo em Pernambuco, onde ele não perde na ilha desde 2001, mas perdeu 2 jogos na Arena, né? Então, no chat aqui está todo mundo dizendo que contra o São Paulo o Sport rendeu melhor na Arena do que na ilha nos últimos anos. As vitórias contra o jogo de 2014, ganhou 2 jogos. Só eu tenho entendido o contrário. Mas, na verdade, o Sport vem conseguindo resultados na Arena Pernambuco, né? Isso. Na ilha não ganha desde 2001. As 2 últimas vitórias foram na Arena. E foi um resultado meio maluco, que o Sport já estava praticamente rebaixado naquela altura, ele tem meio largado no campeonato, mas ganhou aquele jogo. 1-0, eu lembro dessa partida, e essas outras 2 vitórias, 1-0 na última rodada de 2014, gol de Joelton, Sim. que hoje está no Newcastle. O São Paulo foi vice-campeão naquele ano, e a outra é 2015, um jogo muito grande naquele momento, o Sport estava muito bem no campeonato, 42 mil pessoas naquele jogo. E é isso, mas veja só, apesar disso, se o campo tiver com condições no dia, pelo que vencer nesse ano, eu acho que seria. Eu também acho. Vou até responder isso. Só um adendo sobre a Arena. Até lá, talvez, que estava agora, finalmente tenha acabado a obra da triplicação do trecho da BR-232, né? Ou seja, os jogos na Arena Pernambuco tendem a ser um pouquinho facilitados, porque vai acabar aquele engarrafamento monstruoso que está tendo na saída da Avenida Abdias de Carvalho, que é a avenida que passa na frente do Sport, né? Mas que ela vai em direção ao interior. E na hora que você sai dessa avenida, aí entra a BR-232, que ela cruza Pernambuco inteiro, vai para Caruaru, vai Salgueiro, vai estar. Mas o trecho ali no final do Sport, até dá uns 7, 8 quilômetros, até um momento que ele faz o entrocamento com a BR-408, que é a BR que vai levar para a Arena Pernambuco. Veja só, para chegar na Arena Pernambuco, você passa por 2 BRs, só para manter noção de onde fica. Aí nesse trecho, estava tendo obra há vários meses, obra bem problemática, mas agora ela está sendo finalizada, pelo menos a parte dos carros. Eu vou até pegar, né, esse comentário sobre o São Paulo, o tamanho do São Paulo para o Sport nesse confronto, a partir desse aspecto de ilha, arena, né, dizendo que, do mesmo jeito que o histórico é melhor na arena, é óbvio que se é para você criar uma atmosfera, se é para você procurar uma vantagem sobre o São Paulo, é melhor que o jogo seja na ilha. Isso é indiscutível, tá? O Sport é outro dentro da ilha, comportamento, relação de torcida, influência de vários aspectos dentro do jogo, que vai do gramado, da iluminação, da presença de torcida, tudo isso, os referenciais do Sport são muito melhores dentro da ilha. Não garanto que o jogo será na ilha, porque vai ser um mês, né, dentro de um momento que o Sport não tem público nenhum, né, o Sport vai para 5 jogos sem nenhum público, comprando ingresso, porque são 2 jogos de ilha fechada e 3 para mulheres e crianças sem vender ingresso, né? Então o Sport ele não tem uma condição. Copa do Brasil isso, né? Não tem na Copa do Brasil. E talvez a direção, né, tente fazer uma compensação, né, criando
né, um movimento, até porque a torcida vai estar seca para ir para jogo, né? A torcida não pode ir para o jogo da Série B, vai querer ir todo mundo para o jogo da Copa do Brasil. O São Paulo é um time que consegue atrair torcedores de outras cidades de Pernambuco, torcedores de outras cidades aqui do Nordeste, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e também do interior do Pernambuco. São Paulo, com alguma folga, a terceira torcida que mais aparece nos jogos no Recife. Exatamente, né? Flamengo, Corinthians e São Paulo a terceira, né? Palmeiras também Palmeiras tem uma aparece bem também, mas a de São Paulo, por exemplo, se os 3 mil ingressos que o Ceará comprou, talvez a torcida de São Paulo compre também. Exatamente, aí na Arena seriam mais, né? Seriam quase 5 mil ingressos, 4.500 ingressos. 4.500. Então é isso, tá? Um ganho técnico para o esporte seria melhor na ilha, mas eu não duvido que, por uma questão financeira, esse jogo seja considerado para a Arena. A segunda parte, né, disso, que foi perguntado, a ordem dos fatores aí, né? Eu prefiro definir em casa. Se pudesse inverter, seria melhor, obviamente. Porque eu acho que o São Paulo não é um time que hoje, e daqui a 15 dias fica mais perto, entraria para enfrentar o Sport no Morumbi para resolver a parada, por exemplo. O São Paulo está vivendo um momento de tanta turbulência técnica, de um desempenho tão de mediano para fraco, que se o Sport mostrasse alguma resistência, talvez o São Paulo trabalhasse uma vitória por um gol. Se São Paulo fizesse 1-0 ali aos 15 do segundo tempo, talvez dissesse assim, tá bom. E caso o segundo jogo no Morumbi exija do São Paulo um 2-0, o time vai ter uma postura mais agressiva para um 2-0. Eu acho que o segundo jogo em casa, ele regula a temperatura e a intensidade do time. Por isso que é a grande vantagem de jogar o segundo jogo em casa. É que no primeiro você tem que calcular onde você vai segurar o placar. Você tem que fazer um cálculo de dano futuro, prévio. Por exemplo, se o Sport faz 1-0 no São Paulo, obviamente estou falando de um gol na reta final, no segundo tempo, segura ou segue na intensidade total para tentar abrir margem? É muito ruim você calcular isso no primeiro jogo. É muito ruim. Tirando, obviamente, cenários onde existe um favoritismo claro. Tá? Mas quando a coisa é um pouco mais equilibrada, saber a hora de administrar no primeiro jogo eu acho sempre difícil. Eu prefiro o calor do segundo jogo. Agora, é claro que o resultado do primeiro interfere no segundo. Se o Sport vai com qualquer vantagem para o Morumbi, você vai organizado, você vai com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Dito isso, acho que foi um sorteio razoável, de razoável para bom, na verdade. Razoável eu acho que seria até um pouco amargo, já que a gente está entre a quinta e a sexta opção. Para Cássio a quinta, para mim a sexta, né? Entre a quinta e a sexta opção de adversários. Então, no universo de 15, você está na parte positiva. Tá? Você estaria... Se fosse o Bahia, por exemplo, que a gente listou como uma opção melhor, o sentimento seria muito parecido nesse momento. Seria muito parecido. Até porque o jogo da volta na Fonte Nova seria um inferno. Né? Pelo 6-0, pela questão de alta rivalidade. Talvez o jogo de volta no Morumbi seja menos infernal do que seria um Bahia, por exemplo. O Bahia, se o Sport faz 1-0, eventualmente no Bahia, a volta na Fonte Nova seria insana, loucura. E talvez no Morumbi seja aquele cenário de 20 minutos, 25, vaia, chateação, irritação. Tá? Então, eu acho que está um cenário ok para o esporte. Tá? A gente daqui a pouco, vou rodar Pedro e Minhoca para as opiniões deles. Mas acho que quando a gente for para o percentual, não vai ficar tão diferente assim do que a gente apontou de Santos e Bahia. Vai ter uma diferença, mas não acho que é uma diferença numérica, por exemplo. A gente não muda a casa, talvez. Mas queria a visão de Minhoca desse percentual ainda não, Minhoca, do tamanho, né, de como ficou para o esporte ter o São Paulo pela frente. E você que tem um conhecimento mais próximo aí de São Paulo. Fred, assim, não é querendo jogar a zica reversa aqui, como alguém vai achar, não. Eu vejo boa chance do esporte passar, certo? Boa. Não estou dizendo que é ótima, maravilhosa, que vai passar, não. O São Paulo,
Eu acho que teria dificuldade nessas oitavas com quem quer que fosse, Bahia, América Mineiro, incluindo o próprio Sport. O São Paulo está tendo uma dificuldade muito grande de ter uma regularidade nas competições há um bom tempo. E até mesmo na Sul-Americana, que está com 100% de aproveitamento, venceu, a gente até está vendo live no dia, né? São Paulo fez 2-0, um gol aos 45, outro gol aos 47, contra o time fraquíssimo da Venezuela lá, o Puerto Cabello. Então, por mais que tenha sido comandado pelo Rogério Ceni na época, eu não acho que vai ter uma mudança tão significativa assim. E o ponto que eu considero, se eu fosse colocar percentualmente, um 51-49 para o Sport, é o fato de jogar a primeira partida em casa. Eu não consigo ver o São Paulo, assim, pode até acontecer porque é futebol, mas se eu fosse hoje apostar, o favoritismo do Sport no primeiro jogo, ele é bem significativo a vencer a partida, e se por acaso vencer bem, ou seja, de 2 gols de diferença para cima, eu acho que o Sport encaminha a sua classificação. Não é que garante a classificação, ele encaminha a classificação. Por mais que tenha o contexto Morumbi, historicamente, para o Sport, eu não vejo o São Paulo revertendo um placar de 2 gols de diferença. Aliás, teve muita dificuldade contra o Ituano, que é uma equipe bem frágil mesmo. Então, eu vejo hoje, se fosse fazer nessa escolha ou morre ali, eu colocava um pouquinho para o Sport, porque eu acho... E aí, vamos lá, o que é que pode favorecer um pouco mais ao São Paulo para esse 49, bater 50 e quem sabe 51? É a tal margem de erro que dá o empate técnico, né? Talvez o Sport focado com uma Série B, se por acaso ele tropeça na Série B, e aí, tipo, a gente tá deixando de escapar aqui esse momento da Série B, vamos focar na Série B e Copa do Brasil, o que der lucro, entendeu? Então pode ter aí um desfoque. Mas pela bola jogada, até aqui na temporada, eu vejo o Sport jogando mais do que o São Paulo. O Sport é melhor do que o Ituano, sem dúvida alguma, por exemplo, como o Minhoca citou, e o São Paulo parou. Pedro, pode trazer tua análise, se já quiser, como o Minhoca, entrar na régua, já pode entrar também. Vou entrar sim. Eu acho assim, eu acho que o sorteio foi bom pro Sport, não tão bom quanto pro Bahia, por exemplo, mas tá longe de estar ruim. Extremamente acessível pelo momento que o Sport vive. Vocês citaram aí pessoas lá do Sul colocando o Sport como favorito, inclusive, né? Eu não cogitaria colocar esse jogo na Arena Pernambuco. Acho que o Sport deveria jogar na Ilha, porque vai precisar também do seu mando de campo, não é um duelo fácil. Então, acho que o mando de campo na Ilha vai ser fundamental para o Sport. Agora, eu tô aqui pensando na régua, porque a gente colocou Bahia e Sport bem parelhos no momento, né? E o São Paulo, ele é um adversário mais difícil do que o Santos, na minha opinião, e a gente concordou. Faz uma campanha igual também no Brasileiro, né? A do Santos. Vamos lá, mas tendo adversários até mais fracos, né? Mas eu concordo. Mas, tipo, empatou com o Curitiba, ganhou do América, né? A vitória inclusive, as 2 vitórias de Santos e São Paulo são sobre o mesmo adversário, né? Que é o América. Sim, de fato, mas no geral, pelo momento. No geral, sim. O São Paulo. Elenco, né? Elenco, né? Mas especialmente em termos de elenco, exatamente o momento do Santos. Treinador também, agora. Eu acho que o São Paulo é um adversário mais chato. Então eu não consigo colocar a régua do Sport além da do Bahia. Eu coloquei o Santos como favorito. Vou fechar ali, Bahia não fica até na dúvida, mas vou fechar ali com vocês no 51-49. E aí o Sport vai ser bem isso também em relação ao São Paulo, porque a gente está falando de uma divisão acima, acho que isso pesa muito no momento. Eu não consigo. Capacidade de evolução, Pedro. Eu não consigo colocar o Sport como favorito, não. Para esse confronto. Eu vou no 51-49 também. Assim, eu vou até um pouquinho mais, tá? 55-45. No São Paulo. De 60 no São 40, Paulo. Eu acho que o São Paulo é favorito. Foi quanto, Cássio, a sua? Um pouquinho. 50-49 é basicamente não ficar em cima do muro, né? Como a gente fala aqui. Eu acho que tem uma diferençazinha, 55-45, pelo menos. Eu diria que eu ficaria por aí. O do Bahia com o Santos, eu fui pro Santos naquela margem 52-51. Aqui eu seria 54, 53-55. Não acho que passa disso, não. Por conta, um pouco do que, resumindo, talvez, ou dando um outro tono que Pedro falou, eu acho que é capacidade de evolução. O Sport não tem uma capacidade de evolução até o jogo contra o São Paulo. O Sport é isso. Na verdade, perdeu lá a bandeira,
Mas vai ter Fabrício, que fez uma boa estreia, né? É um jogador interessante, mas é basicamente a única mudança que o Sport vai ter e pode até perder peças por cansaço, desgaste. Como o Minhoca citou a Série B, não vejo o Sport podendo tirar o pé no final de semana, nem deve, nem poderá fazer isso, né? O São Paulo pode administrar uma campanha de meio de tabela, o Sport tem que subir de todo jeito. Tá? Então, acho, né, que o Sport tem uma desvantagem sobre o São Paulo, mas não é grande. Porque futebol jogado, bola jogada, a gente iria para o 50-50, e olhe. Porque, como o Minhoca trouxe, o Ituano, muito mal. O São Paulo empatou com o Curitiba, eu não vi a partida, mas, porra, o saldo daquele 3-3 do Sport do Curitiba lá no Couto Pereira foi todo mundo tratando o Sport como... Como é, Minhoca, desculpa? O Sport jogou bem mais. Tudo bem que tem um jogou bem jogo mais. eliminatório para um jogo claro. Né, terceira rodada de Série A. Mas é isso. Eu não comparei os dois jogos, que eu não vi do São Paulo, mas só tratando do Sport, o Sport foi considerado superior ao Curitiba na partida, né? Levou gols mais de fora da área, porrada, chute, enquanto os gols do Sport eram trabalhados, as bolas tudo dentro da área, tudo bola de trabalho. Então, há um equilíbrio técnico de desempenho muito grande nesse momento pró-esporte. Mas temos outras coisas para colocar na balança. 15 dias para o primeiro jogo, 30 para o segundo, capacidade de evolução, bom treinador que o São Paulo trouxe, esporte batendo no teto, tá? Esporte isso cansado. Isso tudo no cenário mais pró-São Paulo, mas também tem o aí tem outro lado, tipo, o São Paulo trocar de técnico e nem assim desabrochar. Isso. Ou o Sport ter uma boa sequência e manter a pegada de competitividade. Então, assim, tem um cenário... Esse cenário que você falou é muito propício que aconteça. Mas também é bom não descartar a possibilidade de que um clube do tamanho de São Paulo, a crise você não passa instalando o dedo, não, meu irmão. Pode agravar, né? Rapidinho, Cássio, rapidinho. A crise do São Paulo não é uma crise nem de... O São Paulo já passou crises piores, assim, já teve muito brasileiro que o São Paulo brigava rebaixamento mesmo, assim, de estar... Na penúltima essa acomodação para mim já é crise, Minhoca. Essa acomodação do São Paulo de achar que não está em crise, estando do jeito sem ser. Não, aí é que tá. É o contrário. O São Paulo sempre acha que ele precisa estar bem melhor do que ele está. Exatamente. Hoje o São Paulo é uma equipe de meio de tabela. E aí é que tá, não se enxergar como um clube de meio de tabela. E aí acha que sempre é uma equipe que tem que estar em segundo, terceiro, quarto, que na verdade eu acho um erro de avaliação. O São Paulo hoje não tem condições de ser uma equipe que briga na parte de cima da tabela da Série A e muito menos brigar para título, seja de Sul-Americana, seja de Copa do Brasil. Agora, isso que você falou do treinador, que não vai causar efeito, se você olhar Diniz, Rogério Ceni, o próprio, que até ganhou o último título do São Paulo, né, que foi o Crespo, por exemplo, todos os treinadores que começaram deram ali uma esperançazinha, e o que é que depois é cobrado desses treinadores? Cadê o título importante, entendeu? O problema todo é esse. O Rogério Ceni no passado que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa final de Sul-Americana, numa final de Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras por 3-1 no jogo de ida, mas tudo é considerado fracasso, porque o time tem que ganhar um título gigante, pô. Hoje o São Paulo, a crise dele é por não ser o que ele era antes. Para mim é muito claro isso. Vamos lá. Passando de Sport São Paulo e voltando como ponto referencial aquela nossa lista de preferências, o Fortaleza simplesmente pegou um clube que estava lá na última opção. O Bahia pegou a segunda ou terceira opção, tá? Eu acho que foi até a segunda no listado da Pupelo, mas segunda ou terceira opção. O Sport pegou a quinta ou sexta opção. E o Fortaleza pegou a 15ª opção. O pior adversário possível, Minhoca. Eu diria. Mas o Fortaleza vivendo o melhor momento dele na temporada. O Fortaleza está bem sólido nesse momento do ano, né, Minhoca? Eu diria 14ª, 15ª, porque eu até cheguei a falar na última live, no Telecast, eu falei que hoje, para mim, o melhor futebol, mais consistente, que joga melhor bola, é o do Fluminense. O Palmeiras consegue, o Palmeiras é uma equipe mentalmente que cada jogo consegue sobressair,
E dá, algumas vezes dá algumas margens para você acreditar. O Fortaleza, nesse duelo contra o Palmeiras, né, desde quando subiu para a Série A, ele estreou até em 2019 tomando uma goleada, chegou a ganhar, não, perdeu também em 2019 aqui, 2020 perdeu lá, se não me engano, e ganhou aqui. 2021 venceu os 2 jogos, o Palmeiras aqui, o Palmeiras lá, e ano passado perdeu lá e foi uma goleada. E acho que aqui foi o 0-0, foi até o jogo do apagão, né? Que não teve o término do jogo. E nesse confronto, Fred, eu diria que o que mais pesa para o Fortaleza é calendário, viu? Olha o dado que eu vou trazer para quem está acompanhando, né? O Fortaleza nos próximos não tem calendário pior que o Palmeiras, não, viu? Mas diga aí seus dados. Não, mas perceba, o Fortaleza vai ter. Rapidinho, Mioca. O torcedor do Fortaleza preferia botar mais 2 jogos no meio dessa confusão aí e ter o América Mineiro do que. Mas perceba, o jogo já é complicado. Mas em meio a isso, o calendário eu acho assim. É claro, Fortaleza está geograficamente, né, no Brasil, na pior localização, e está passando em tudo, então para ele ia ser complicado. Mas esse jogo fora de casa, o primeiro jogo contra o Palmeiras, ele vai estar em meio. O Fortaleza já fez 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa recentemente. Foi para a Argentina, foi para Curitiba, depois foi para o Pará. Jogou em casa agora contra o Fluminense, que era um jogo muito complicado. E a partir da quinta-feira, agora contra o Mérida, serão 17 dias, ou seja, 2 semanas e 2 dias aí, e 3 dias aí, né? Mais ou menos. 6 jogos. 6 jogos. Desses 6 jogos, a maioria fora de casa. O Fortaleza vai ter a seguinte sequência, só para passar aqui como é que vai ser a sequência do Fortaleza, que vai ser bem complicada. O Mérida, agora na quinta-feira, aqui na Arena Castelão, vai enfrentar o Corinthians na segunda-feira, dia 8 de maio, fora de casa, vem para jogar quinta-feira contra o São Paulo aqui, depois pega o Grêmio fora de casa, depois o Palmeiras fora de casa e depois o América Mineiro fora de casa. Em 17 dias, eu acho muito complicado para o Fortaleza manter o nível como está apresentando hoje, que conseguiu, até mesmo se a gente olha as vitórias contra São Lourenço e contra a equipe do Curitiba, foram dois primeiros tempos bem ruins do Fortaleza. Assim, Fortaleza sequer finalizou. E na reta final, principalmente contra São Lourenço, foi de fato no apagar das luzes, Fortaleza conseguiu fazer 2 e poderia ter feito até 3. Contra o Curitiba, não. Depois que vieram as trocas do banco, o time melhorou. Então, o que complica para o Fortaleza, além do fato de enfrentar um Palmeiras, que é um adversário muito difícil, é um calendário muito pesado, com muitas viagens fora. Quando tiver o jogo da volta, aí o Fortaleza vai ter uma sequência de jogos dentro de casa, que vai ser São Lourenço, depois vai ter, deixa eu dar uma olhada aqui, São Lourenço, depois Vasco, Palmeiras e Bahia, né? A sequência do Fortaleza para o jogo de volta, o jogo do Palmeiras entre Vasco e Bahia. Então, eu vejo um jogo muito complicado. Fortaleza tem time para eliminar o Palmeiras? Tem time para eliminar o Palmeiras. Mas em meio a esse calendário com muitas viagens, o jogo lá em São Paulo, se ele conseguir trazer um resultado ok, assim, né? Porque já aconteceu recentemente. Okay? Né? O que é ok? Acho que uma derrota por um gol de diferença, ok. Cássio, tua visão. Mas ainda não fácil para o jogo da volta. Se trouxer um empate, também acho que ainda não é fácil. 1-0, veja só. Você tem um jogo contra o Palmeiras precisando ganhar de um gol para ir para os pênaltis é muito pesado. Cássio, tua visão do tamanho da bronca que o Fortaleza arrumou nesse sorteio. Tirando o Fla-Flu, né? Que foi chumbo trocado aí. Mas, querendo ou não, eles se equilibram ali. Seria um sorteio ruim para qualquer time, pegar Flamengo ou Fluminense, mas aí acabou sendo um nível técnico elevado. Então, um nível de disparidade, mas a disparidade só existe, porque o Palmeiras está muito acima, porque o Fortaleza nesse momento está muito alto também, mas ela existe. Tu tinha feito naquele momento o sorteio do Fortaleza, Fred, foi um dos 3 piores que a gente deduziu aqui, que a gente colocou aqui, não tem como aliviar. Isso, estava aqui, ó, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Esses 3 estavam lá no pelotão de forma unânime. A única dúvida era se o Atlético Mineiro faria parte também. Então, assim, o sorteio do Fortaleza foi horrível. Ele tem condição de fazer o mando de campo dele. O calendário Mioca trouxe, que é ruim, mas eu acho que Fred tem razão nesse ponto. O calendário do Palmeiras, pelo amor de Deus, não para de jogar um minuto. Pô. Mas a questão
de vez em quando, nem é sempre, não é só o calendário, é a margem de elenco para isso. O Palmeiras tem um elenco para dosar alguma partida. Embora eu acho que na dividida, o Palmeiras tenda, talvez, eu imagino o Palmeiras priorizando o Brasileirão, por ter por achar mais importante ganhar o Campeonato Brasileiro que a Copa do Brasil, enquanto o Fortaleza não é que não prioriza o Brasileiro, mas o Fortaleza talvez enxergue mais a Copa do Brasil como uma possibilidade de fazer algo que o clube vem se preparando nesses últimos anos, não é só fazer grandes campanhas. O clube, meu irmão, com o crescimento do Palmeiras, que o Fortaleza vem tendo, falando mais uma vez até para quem não estava no começo da audiência, mas esse não ficou nesse corte aqui, a receita do clube foi 267 milhões em 2022, a maior da história do Nordeste. Por muito quebrou o recorde. O recorde era do Bahia com 208, quebrou assim por muito. Tende a ter uma receita em 2023 nessa margem, um clube que consegue fazer 86 milhões de reais. Só que sua torcida, entre bilheteria, venda de produtos e mensalidade de sócio, esse clube está se preparando para algo grande aí. Pode ser na Copa do Brasil, pode ser na Sul-Americana, que está largando muito bem, mas isso tendo foco na competição. Porque em alguns momentos, nesses últimos anos, já teve ali de botar o reserva, de botar um time não 100% na Copa, porque estava priorizando outro momento. Talvez no Fortaleza, nesse momento, seja um momento de priorizar esse confronto. E nesse caso, o Palmeiras, o Fortaleza prioriza esse confronto, enquanto o Palmeiras, dependendo do calendário dele, talvez não seja 100% nas partidas. E na hora que o Fortaleza, só encerrando esse ponto, na hora que o Fluminense não fez isso, contra o Fortaleza foi atropelado. Na hora que o Fluminense... mas na Copa do Brasil ninguém abre, não. Não, veja só. Historicamente não abre. Mas eu estou dando a minha opinião justamente sobre esse ponto. Eu sei que não abre, Fred. Eu estou só levantando a possibilidade que na dividida, num calendário muito cheio, como foi mostrado aqui, que o Palmeiras, na dividida, o brasileiro, o Palmeiras olha mais... mas eu também, Cássio, eu ia até ponderar se tem um Palmeiras pela frente, não deixa muito claro para o Fortaleza que a Sul-Americana é a grande competição do ano. Não acho. Eu acho. Deixa eu colocar duas situações que eu acho que vocês estão debatendo e aí fica até melhor para esclarecer. O Fortaleza ganhando do Mérida, porque tem tudo para vencer o Mérida, o Fortaleza vai a 9 pontos e deixa a classificação sul-americana bem tranquila. Assim, pelo menos na segunda colocação. Claro que vai tendo duelo contra o São Lourenço e tal, mas o Palmeiras não. O Palmeiras, aí é que tá. Ele tem que se preocupar com a Libertadores. Hoje o Palmeiras, ele é quarto colocado do grupo dele. O Palmeiras tem que dar um foco na Libertadores, entendeu? De uma certa forma, Cássio, eu acho que vai ter uma hora que o brasileiro vai ter que ser um pouco preterido, sim, sabe? Nesse mês agora, para ele tentar recuperar a largada mal que ele teve. Institucionalmente não é o que o Palmeiras faz. Veja só. Não nesse momento... Mas é porque eu acho que ele tem a Libertadores no meio aí, entendeu? Não estou dizendo que ele vai largar na Copa do Brasil, mas eu acho que na Série A, talvez ele vai dar uma segurada porque a Libertadores ela está sob ameaça. Bem, concluindo, acho que o Palmeiras é um favorito natural. A gente nos confrontos dos outros nordestinos tinha colocado uma margem de equilíbrio. Eu acho que não é esse equilíbrio aí, não é 51 a 49, não. Eu acho que tem 60 a 40, pelo menos aí. Para mais. Palmeiras. Disso aí, mas veja só, mas por que eu estou colocando esses 40? Talvez não bata no Fortaleza, porque a bola que os caras jogaram contra o Fluminense, mesmo considerando que o Fluminense estava mexido, mas assim, foi de muita imposição aquilo ali. O Fortaleza, imposição ofensiva, porque na posse de bola, é uma característica do Fluminense, o Fluminense teve 70% de posse de bola. Posse de bola ninguém ganha do Fluminense. Não. Com 30% de posse, o Fortaleza teve 18-3 em finalizações certas na barra. Isso é um absurdo, pô. Foi uma atuação, assim, excepcional. Que eu acho que então, aqui vai repetir, mas foi uma atuação espetacular. Veja só, pode ser difícil de repetir, mas na hora que você fez uma vez, você muda a chave de falar. Ele consegue fazer. Pode ser difícil, mas foda, veja só, você nunca fez aquilo. Será que alguém diria, eu acho que o Fortaleza consegue pegar um time como o Fluminense e ter 30% de bola e chutar 18 do lado do Fluminense só 3? Ninguém acreditaria. Ninguém nunca colocaria isso como algo possível. Na hora que acontece, você já muda, um pouco. É difícil fazer, mas esse time consegue fazer. No mínimo, já fez uma vez e é recentemente, não é uma coisa de 2 anos atrás. Então, a partir disso, da capacidade técnica que o Fortaleza tem, e tem mesmo, ele pode chegar a 40%, mas eu não consigo também botar mais do que isso, porque o outro lado
o melhor elenco do Brasil nesse momento. Era para ser do Flamengo, mas o Flamengo está descendo um pouco a ladeira em termos de desempenho. Então é sim do Palmeiras. Vamos então para o percentual. Cássio já abriu com 60-40. Pedro, tua visão aí desse Palmeiras e Fortaleza, tá? Cara, eu acho que percentual. eu concordo com tudo que vocês trouxeram aí. Eu acho que não tem como ser menos do que 60-40. É óbvio que foi a pior opção do Fortaleza, mas por outro lado, eu acho que o Palmeiras também não gostou muito do sorteio, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Fortaleza vive um momento de gancho. Fortaleza vive um momento da porra como equipe. É o melhor momento de Fortaleza na temporada sem dúvida. Num grau de evolução. Por isso que está com 40% um pouco mais, porque se fosse meiota da tabela, meu amigo, era 75-25, era o percentual muito maior. Esse percentual de 40 não é criticando o Fortaleza, não. É justamente enaltecer. Se fosse Palmeiras e Botafogo, era perto de 70. Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras e Bahia, Palmeiras e Sport, a gente está colocando 90-10. Era 95. É importante dizer isso para o cara achar que é um 40 diminuindo o Fortaleza. Na verdade, veja por outro lado. É um 40 onde a gente está aumentando para o Fortaleza, porque se fossem outros adversários, como já foi dito aqui, possivelmente seriam percentuais menores. E tem outro ponto, eu tava acompanhando aqui a fala de Cássio, e achei interessante quando ele falou que o Fortaleza, pelo momento que vive, não só esse ano, mas nos últimos anos, já começa a pensar em ganhar um título de expressão nacional. E se você passa pelo Palmeiras nas oitavas de final, você vai gigante assim para o complemento do campeonato, para as quartas de final. Foi exatamente assim que começou, viu? É o tipo de confronto que pode ser um divisor de águas assim dentro da competição para o Fortaleza. Então, óbvio que tem todo o lado ruim de você enfrentar o pior time a ser enfrentado no momento, mas é preciso se enxergar lá do bom, é preciso se enxergar que o Fortaleza não vai ser uma presa fácil e que passando pode ter um cenário muito bom no decorrer da competição. Eu fecharia a régua aí em 65-35. Eu vou até pegar logo na sequência. Castelão, tá? Lembrando que a decisão não é no Aliança, é no Castelão. Eu considero assim. Eu vou nessa linha do Pedro aí, 65-35. Até ressaltando que esses 35% do Fortaleza é muito considerável na ideia de. Vamos lá. Quando tiver esse jogo de ida no Allianz Parque, o Palmeiras sabe que o Fortaleza. Ele vai ter que jogar muito sério contra o Fortaleza. Entendeu? Muito, pô. Porque, por exemplo, o Palmeiras poderia jogar um pouco mais relaxado se pegasse o Bahia, sabe? Se pegasse o Santos. Se fosse Bahia Esporte, Bahia. Pessoal, se fosse Bahia Esporte, Botafogo, América. Porque algumas o Palmeiras vezes. Já estava na outra fase. Algumas vezes, por exemplo, se a gente desenhasse aqui um Palmeiras e Esporte, poderia até ser bom para o Esporte, porque o Palmeiras poderia jogar um pouco relaxado. E o Esporte se aproveitar. O Fortaleza, ele sabe que vai ser respeitado lá, até porque ele já venceu, né? Venceu uma vez lá no Allianz Parque. Então, assim, é um jogo complicado, né? Assim, ano passado o Palmeiras fez 4, mas poderia ter feito bem mais. É um jogo onde Fortaleza vai ter muito... Mas eu colocaria 65-35, porque eu respeito bem, assim, o elenco do Fortaleza. Assim, tem condições de passar, mas é porque são dois trabalhos de longo prazo, sabe? O Abel Ferreira já mostrou algumas fragilidades, o Vojvoda também, em algum momento. Mas na média, o Palmeiras... O mental do Palmeiras é muito forte, assim, para duelos desse tipo. Na minha visão, ficaria de 60 a 65, é o que foi debatido aqui, né? É acima de 60, um pouco. Acho que 60 a 40 aproxima demais, e eu não vejo essa aproximação ainda. Por mais que o Fortaleza tenha caminhos para vencer o Palmeiras. Tenha caminhos, sem dúvida. Não seria impossível o Fortaleza fazer um grande jogo em São Paulo, conseguir uma vitória por 1-0, e aí o cenário está totalmente revertido. Mas eu acho que 60-40 aproxima muito. Né? Tipo, numa escala de 10 é a coisa mais próxima. Acho que o Palmeiras tem uma margem maior. Né? Tanto que quando a gente... Veja só. Quando a gente projetou o brasileiro, a gente projetou Palmeiras e Fortaleza em universos distintos do brasileiro.
Tá? Então, tem uma diferença considerável entre os dois elencos. Né? O Palmeiras... Brasileiro, Copa do Brasil é Copa do Brasil. Né? Não, claro, lógico. Né? Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, vai de 60 a 65, é onde foi pontuado aqui. Eu acho que 60... Então, na verdade, todo mundo está todo mundo orbitando. na mesma, orbitando no mesmo lado. Mas é isso, tá? Foi um sorteio de 3 visões bem facilmente separadas. Do bom, do razoável e do ruim, né? Foi muito fácil, foi quase didático, né, o que aconteceu para os 3 clubes do Nordeste nesse sorteio, tá? A gente já se aproxima... Fala. Comentário que vale. MV. Meu amigo, a obra aí cresceu, viu, Cássio? Tá quase no andar, vou falar rapidamente aqui. Essa análise do Fortaleza só peca quando vocês não consideram a situação atual do Botafogo, considerando que seria presa fácil do Palmeiras. O time está invicto a 12 jogos e jogando como está. Esses 12 jogos aí, meu amigo, tem Taça Rio, que é o time ficando em 5º lugar, tem alguns jogos assim, são 12 jogos assim, pesados, né? Tem um ótimo início, aí beleza, um ótimo início do brasileiro. Daí para trás, meu amigo, esses 12 jogos não tem tanta coisa na sequência. Taça Rio, pô. E além disso, esses 3 jogos é o que reconfigura o Botafogo, porque antes disso, eu acho que não havia a menor discussão em relação do time do Fortaleza com o Botafogo, tá? Eu acho que a impressão que eu tenho é que, tirando essa largada do Botafogo, antes dessa largada, que reconfigura o time nessa visão, o cenário sobre Botafogo e Fortaleza, eu não acho que havia muita margem de debate sobre isso. Se a gente tivesse aqui debatendo Botafogo e Fortaleza era favorito 60-40 para cima. Eu acho também. Agora, eu acho que esse momento então é que muda. Agora, para jogar 12 jogos, sabendo como se a gente não fosse dar conta de quais são os 12 jogos, eu acho que não dá, né? Até para considerar aqui, vamos considerar... Eu não sei, assim, eu não considero o esporte o pior dos 16. Sinceramente, eu não considero o esporte o pior dos 16. Hoje, se eu fosse considerar um time pior, talvez o Santos ou o Bahia. E o Bahia, acho que até no momento de possível subida. Me pegando, vamos lá, Palmeiras ou Fluminense como o melhor desses 16, eu não conseguiria nenhum dos confrontos colocar 90-10. Eu poderia colocar um 85-15. Não tem. Nenhum colocaria. Sabe por quê? Porque quando a gente foi, antes de começar aqui a nossa análise, a gente falou, são oitavas de final não tem nenhum duelo fácil, tem um jogo mais acessível, outro mais complicado e tal, mas eu não considero, porque, na terceira fase, o Corinthians quase cai, o Inter quase cai, o Grêmio quase cai, o Flamengo tomou 2-0 do Maringá, qual foi o outro que também sofreu? O Cruzeiro quase não passa do Náutico. Teve muita equipe. O São Paulo quase não passa do Ituano. Teve muita equipe que deu margem para a desclassificação. Então, assim, eu acho que qualquer jogo aí não vai ser aquela coisa, aqui tá garantido. Palmeiras já passou. Eu não acho. Eu acho que tem muito jogo aí que pode ter surpresa. O Botafogo pode eliminar o Atlético Paranaense. Duvido de nenhum dos 8 aí. Eu garanto. Eu não apostaria com convicção. Nenhum dos 8 aí.